O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito para apurar e investigar as acusações de assédio contra Silvio Almeida. O ex-ministro dos Direitos Humanos será investigado pela Polícia Federal por conta daquelas denúncias de abuso sexual e também moral. Na última quinta-feira, a Polícia Federal enviou à Corte um relatório com a apuração preliminar sobre o caso. O entendimento de Mendonça acontece dentro de uma consulta da corporação que queria saber se a apuração deveria ficar com o STF ou ser enviada para a primeira instância. Vou começar com você, Luiz Felipe Dávila, ministro do STF, determinando investigação contra Silvio Almeida, ex-ministro de Direitos Humanos, por denúncias de assédio sexual e assédio moral. Dávila. Bom, está correto. Esse inquérito precisa ser aberto, precisa ser apurado, porque não foi uma denúncia, foram várias denúncias e parece que cada dia aparece mais uma denúncia. Então é preciso sim apurar, mas nós não podemos antecipadamente condenar. Nós precisamos entender o que aconteceu nessa apuração, mas é realmente assustador o número de vítimas que apareceram acusando o ex-ministro. Mas como eu já disse aqui várias vezes, é preciso tempo, esperar os inquéritos, as provas, para que nós possamos aqui comentar de fato a atitude. Mas uma coisa é certa, o ministro vai ter de enfrentar um inquérito por causa de tantas denúncias que apareceram em torno do seu comportamento evidentemente reprovável. Certamente a gente precisa aguardar o avanço das apurações, das investigações, mas a notícia em destaque é a determinação por parte de André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, que determinou essa investigação contra Silvio Almeida, ele ex-ministro dos Direitos Humanos. Foram várias denúncias de assédio sexual e assédio moral, viu, Mota? Essa é uma notícia complicada por várias razões. Eu vou me ater a um ângulo específico. Eu não sei por que esse caso não está na justiça comum. Porque o réu não é mais ministro. Ele não tem mais foro privilegiado. Na verdade, o nome correto é foro especial por prerrogativa de função. Esse foro foi criado com a ideia de proteger a pessoa enquanto ela está exercendo uma função na qual ela é exposta a acusações duvidosas, feitas por seus inimigos políticos. Quando a pessoa não exerce mais essa função, esse foro perde razão de ser. Ele passa a ser um privilégio. Esse é o entendimento de vários juristas com quem eu conversei e que eu respeito. Então, o foro privilegiado, o foro especial, ele tem a ver com o cargo que a pessoa exerce no momento do processo e não no momento em que o crime foi supostamente cometido. Eu acho que esse é o entendimento razoável, estou convencido que isso é o que diz a Constituição. Inclusive, há um caso que mostra isso claramente. Em 1998, um prédio desabou no Rio de Janeiro. Foi o Palace 2, né? Eu me lembro, foi na Barra da Tijuca. A construtora responsável pelo prédio era de responsabilidade de um deputado federal, Sérgio Naia. Como tratava-se de um deputado, ele foi processado na Corte Suprema. Logo depois, pela repercussão do caso, o Congresso cassou o mandato dele. E aí a Corte Suprema, então, remeteu o processo para ser julgado na Justiça de primeira instância. Pois é, muito bem lembrado esse caso do edifício Palace 2. Você, Cristiano Beraldo, o STF determinando a abertura de investigação, um inquérito contra o ex-ministro Silvio Almeida. Esse aspecto destacado pelo Mota chama a atenção, já que ele não é mais ministro. Mesmo assim, a apuração continuará na Suprema Corte, Beraldo. Caniato, além de não ser ministro, o que se trata é de um crime privado, quer dizer, é uma conduta dele em relação a outras pessoas, a mulheres. Por que tratar disso no STF? Por que deixar ali numa instância única, aonde as influências podem acontecer de uma hora para outra e a gente não fica nem sabendo? Por que não a justiça comum dá o espaço para que todas aquelas mulheres que foram assediadas ou se sentiram
moralmente ou sexualmente assediadas por ele possam procurar a justiça. Só que agora vira tudo no Supremo Tribunal Federal, que é um ambiente bastante mais caro, complicado, difícil para uma pessoa comum acessar e buscar essa justiça. Os advogados mais caros do Brasil recebem milhões de reais em honorários para atuarem no Supremo Tribunal Federal. Então, não faz nenhum sentido essa decisão de manter esse caso no STF. E eu tenho uma preocupação grande de como será o desenrolar dessas investigações e quais as consequências que, uma vez sendo provadas as acusações, se elas forem provadas verdadeiras, quais as consequências que serão aplicadas ao ex-ministro. Pois é, e esgotados os recursos nessa corte, não dá para subir o processo, né, Beraldo? Tem essa também, né? Pois é, assim, não faz sentido ter essa corte única, essa instância única, para tratar de casos que não têm essa característica. Pois é, só destacando, na quinta-feira última, a Polícia Federal enviou ao Supremo um relatório preliminar de uma apuração que foi feita. Inclusive, os investigadores da Polícia Federal já ouviram uma testemunha que disse ter sido vítima de importunação sexual pelo então ministro dos Direitos Humanos. Dávila, quer trazer sua reflexão também sobre essa decisão da apuração acontecer na Suprema Corte Brasileira, mesmo Silvio Almeida não sendo mais ministro do governo federal? O Mota tocou no ponto correto. Na verdade, esse era um caso para primeira instância. Mas o problema é que o movimento hoje que está ocorrendo no Congresso Nacional é justamente para estender o fórum privilegiado, ou seja, julgar as pessoas, como é o caso do ex-ministro Silvio Almeida, na Suprema Corte, mesmo que ele não seja mais ministro. O Brasil tem essa excrescência que precisa acabar fórum privilegiado. Ninguém tem que ter fórum privilegiado. Isso é uma vergonha. O Brasil, você tem mais de 55 mil pessoas que têm fórum privilegiado. Sabe quanto tem nos Estados Unidos? 1. Sabe quanto tem em vários países europeus? 0. Nós temos 55 mil. Isso é mais uma capitania de privilégio que precisa acabar. Nós precisamos de deputados e senadores corajosos que colocam um projeto em votação rapidamente para extinguir fórum privilegiado. Fórum privilegiado, se quiser deixar, deixa lá presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Acabou. Eu sou a favor que não tenha para ninguém, nem mesmo o presidente da República. Acho que todo mundo tem que ir para a justiça como cidadão comum. Mas é preciso urgentemente acabar com essa excrescência que é o fórum privilegiado. Isso só acaba criando um fórum de privilégios para poucos, enquanto o resto do cidadão não tem nenhum privilégio, a não ser uma justiça que demora anos para tentar fazer justiça. E toda justiça que demora anos, na verdade, não está fazendo justiça.